Mas eu acho que felicidade é um estado, né? A gente não é sempre. Né? Sim. E a gente precisa entender isso. Sim, Quando a gente sim, entende sim. isso, a gente começa a viver melhor. E teve um momento da minha vida que, assim, eu achei que eu iria estar muito feliz por estar realizado no meu maior sonho. E eu não estava. Você acredita? TimeCast, episódio 22, Flávio Leimig. Sejam bem-vindos a mais um TimeCast. Hoje eu estou aqui acompanhada de uma pessoa muito querida, muito especial, muito linda, maravilhosa. E eu tive o prazer de conhecer quando a gente estava gravando Reis. E é um presente que a arte, mais um dos presentes que a arte me deu, que a atuação me deu. E ele é ator, modelo, roteirista, diretor, ele é incrível, ele é produtor. Com vocês, Flávio Leimig. Oi, acertou o nome. Gente, eu tava nervosa com o nome. Parabéns. Parabéns, acertei, viu, produção? Acertei. Porque é um nome alemão, né, Flávio? As pessoas falam muito Leimig, Leiming. Porque. Mas é porque a pronúncia. E não dá nenhuma pista. Porque o E, em outras línguas, eu acho que ele não tem a pronúncia do A, né? Não sei. Não tem, assim, realmente tem que saber, eu tenho que falar. Ó, é Leimig. Caraca, e você já pensou em botar LA, talvez, mudar ali? Não, né? Porque é alemão, não. As minhas ideias aqui de querer mudar o nome das pessoas. É que eu mudei o meu, né? O meu também. Eu não sou time de nascença, eu sou Camila. Só que é um apelido de infância e acabou ficando time. Entendi. Mas, Flávio, me conta um pouquinho de você. Aqui no TimeCast, a gente sempre começa com uma pergunta, porque eu conheço um pouco do seu trabalho. Tenho o prazer de conhecer, né, o seu trabalho. Mas nada melhor do que você mesmo explicar pro pessoal que tá assistindo, pros teus fãs, quem que é o Flávio. E explicar um pouquinho de você, quem você é, como que, né, você se enxerga nesse mundo da arte. Primeiramente, eu queria agradecer o convite. Estou muito feliz em estar aqui. Eu também. Eu adoro falar, adoro conversar, adoro falar sobre arte. Que bom. E o Flávio Leimig, cara, eu costumo dizer que eu sou um cara muito família. Eu sou um cara que adora os animais. Sou apaixonado pelos animais, adoro falar sobre arte. Quando as pessoas perguntam para mim o que é que você faz, eu falo, sou ator, mas na verdade quando eu falo, eu digo sou artista, porque eu gosto de tudo que envolve arte. É dança, é música, é o teatro, é o cinema, é tudo. E eu costumo dizer que eu sou um cara realizador, sabe? Sonhador, realizador dos meus próprios projetos, dos meus próprios sonhos. Que lindo. Então, eu acho que a gente tem muita coisa para conversar aqui. Sim, muita! Meu Deus! Ô, Flávio, Eu gosto de conversar e falar, hein? Que bom! Não, aqui no TimeCast a gente ama pessoas que gostam de falar, compartilhar e falar um pouco dos seus sonhos. E é legal você falar que você é realizador. A gente vai falar um pouquinho aqui de tudo que você já fez, mas... É importante a gente se reconhecer assim, né? Porque hoje a gente vê em todas as áreas, não só nos artistas, mas as pessoas esperam muito as coisas acontecerem. Mas é muito legal quando a gente consegue colocar a mão na massa, né? E fazer aquilo que a gente sonha mesmo dar certo. E como que você teve o seu primeiro contato com a arte, assim? Como você diz assim, eu sou artista. E eu tenho certeza que você, né, já teve contato com muita coisa. E como que foi o seu primeiro contato? Onde que isso começou? Olha, eu digo que eu sou artista desde criança, desde que eu me entendo. Porque, assim, no colégio eu estava envolvido com teatro, fazendo aquelas coisas lá, ou produzindo os amiguinhos, ou em cena, já criando roteirinho. Eu sempre estava no meio dessa turma e eu adorava. Mas a minha vida na arte começou mesmo na moda, né? Eu tive a oportunidade de começar a trabalhar como modelo. E aí eu tive também... Logo em seguida, assim, eu tive um convite, eu comecei a trabalhar com uma agência e logo em seguida comecei a fazer material, trabalhar com isso e aí surgiu o mercado internacional. Caraca! Para poder morar fora e viver essa experiência. Quantos anos você tinha quando você foi morar fora a primeira vez? Eu tinha 21 anos. 20 para 21 anos. Era novo, mas já tinha uma cabeça boa, assim, né? Eu já tinha começado a faculdade. Eu comecei a faculdade de engenharia química. Eu sou engenheiro químico. Caraca, eu esqueci de falar isso, gente. Ele é engenheiro químico também.
Sim, Que legal, Flávio! engenheiro químico, maluco. Meu Deus, e por que você fez? A arte, ó, e a engenharia tá ali, ó, juntinho. Sério? Você tá falando... Você acha mesmo? Porque eu também acho que tem Cara, várias... eu sou fascinado pela química, assim, pela Várias, engenharia. várias profissões eu acho que tem tudo a ver com a arte, assim. Hoje eu não seria o ator que eu sou se eu não fosse engenheiro, eu costumo dizer isso. Caramba, É. por quê? Porque a engenharia me trouxe muita experiência. Não só a engenharia, eu acho que o modelo também, o Flávio Modelo também me trouxe muita experiência. E eu vou até contar uma história sobre essa questão de ser modelo, depois ser ator e o que isso me trouxe, que me acrescentou como ser humano e como profissional. A engenharia, ela traz uma experiência, acho que madura, traz uma experiência de você inventar, de você estar ali. Experimentar. E é uma coisa exata. A arte não é uma coisa exata. Sim, é verdade. A arte, ela é algo que leva a gente para um outro lugar. E talvez a engenharia, ela me aterra um pouco, porque eu sou muito sonhador. A engenharia, acho que talvez ela me aterra um pouco. E traz essa equação ficar mais, vamos dizer assim, mais simples e mais realista. Acho que por isso que eu também sou muito realizador. Eu acho que é um pouco muito do meu engenheiro ali. Caraca. Botar a mão na massa. Então, aí voltando para a história de quando eu comecei a ser artista. E as suas primeiras oportunidades, né? Experiências no mundo da arte, assim. Porque você falou que você começou como modelo. Vamos lá, eu comecei a faculdade de engenharia química. Em paralelo, eu entrei na agência, comecei a ser modelo. E depois, eu entrei no curso de teatro. Entrei no curso de teatro, que era só improvisação. E eu amava. O curso era improvisar. Nossa, eu fiz aqui é meu lugar. Improvisar é meu lugar. Eu amava isso. Só que aí eu tive que parar o curso porque eu tive que viajar. Meu primeiro país foi Tailândia. Eu nem falava inglês direito. Meu Deus, Flávio, Tailândia dizem que é super, assim, super diferente da cultura brasileira. É uma coisa, assim, de outro mundo, literalmente. Do outro lado do mundo, assim. Eu não sabia o que esperar. Minha primeira viagem internacional, enfim. Meu Deus. E você morava aonde? Eu morava em Recife. Em Recife. Você é de Recife, né? Sou de Recife, pernambucano. Com muito orgulho. Lindo! É que eu sou muito fã da cultura de vocês, assim, meu Deus. Eu amo muito, então por isso que você é de Recife, né? Sou recifense. E daí de lá você teve que ir pra Tailândia. Fui pra Tailândia. Nossa, eu lembro como se fosse hoje. Foram, assim, 4 conexões. São Paulo. Aí, São Paulo, eu fiz África do Sul, Hong Kong e Bangkok. Quando eu parei. Caramba! Super cansativo, mas assim, cheguei lá... Quanto tempo durou essa viagem? Uns 2 dias? 24 horas. 24 horas, será? Acho que um pouco mais, eu acho. Meu Deus, São Paulo, África, São China. São Paulo, África, Hong Kong, Tailândia, Bangkok. Meu Deus. E aí, quando você chegou lá? E aí, assim, tudo diferente. Eu já tinha Bangkok, certo? E Xangai. Depois eu passei 3 meses em Bangkok, depois fui para Xangai, passar mais 3 meses também. É como se fosse uma temporada, né? A agência, ela divide a passagem. A agência de Bangkok dividiu a passagem com a agência de Xangai. E aí, eu passei 3 meses em Bangkok e depois passei 3 meses em Xangai. E assim, você nunca tinha trabalhado como modelo? Já trabalhava aqui no Brasil pouco, tinha começado pouco, mas lá foi da onde eu peguei a experiência. Isso? Principalmente na China, porque China, a gente entrava numa van, a agência tinha uma van, e a gente passava o dia inteiro fazendo casting. Era tipo assim, eram 10 castings por dia. Mas o que é o casting? Explica pra gente. Casting é você com seu book debaixo do braço. Meu Deus. Book debaixo do braço. Se vender. E aí você ia já tinha o casting certo, a agência já levava você pro cliente, né? Aí você ia lá, fazia foto dependendo do que fosse. Aí você botava a roupa do cliente, sempre tinha um estúdio. E você fazia algumas poses e era isso. Se apresentava também lá... em inglês, né? Mas em inglês? E aí você esperava se ia ser aprovado ou não. E o que é interessante nisso que eu queria falar... Ah, isso foi um teste? Não, os testes vão rolando um em cima do outro, assim. A gente faz 10 testes por dia. E daí quando fecha, o que acontece? É um teste pra
um trabalho específico ou pra não? campanha, pra TVC, que era comercial de TV. Vários trabalhos, assim. Meu entendeu? Deus, Flávio, que loucura. Então você ia sem ter o negócio certo E ainda. assim, não, a gente, agência, a gente tinha um contrato com a Sim. agência, ela dava um pocket money, Sim, que era um valor pra gente passar a semana. sim. Toda semana ela dava um valor, entendeu? A gente tinha moradia, Ah, legal, pelo menos. o salário, né? A mesada mensal. E era tudo, não, era bem, a gente era bem assistenciado, assim. Ah, Tinha, legal, legal. E aí, Que experiência, cara. incrível, né? E aí Muito incrível. o que vem de mais interessante aí que eu falo é essa experiência como modelo e essa questão de fazer 10 castings por dia, isso me fez evoluir muito como um artista no sentido de saber levar não. Eu acho que hoje um grande problema da nossa área, que as pessoas, os artistas em geral, é a gente levar um não, né? Porque mexe muito. A gente trabalha tanto, a gente estuda tanto e a gente leva mais nãos do que sim. Sim. E a gente acaba se desmotivando, ficando mal com isso. E aí eu sempre falo para as pessoas que quando vêm conversar comigo sobre essa questão de não desistir. Ah, mas eu estou desgostoso. Eu falo, olha, veja só, não desiste porque o que é teu está te esperando. E toda vez que eu ia para um casting, por exemplo, eu fazia um casting, ia para um cliente lá. Aí eu sabia, aí o cliente não gostava, não passava. Eu ficava mal. E aí, mas só que eu tinha um outro casting para ir. Eu tinha que mostrar o meu melhor no outro casting. Porque se eu levasse aquela energia para o outro cliente no outro casting, ele também não ia. Já tava negado. Já estava negado. É. Isso eu fui percebendo, porque eu fiz isso. Eu ia mal para um casting. Gente, mas espera aí, Flávio, a gente tem que mudar isso aqui. É uma nova chance, né? É uma nova chance. E isso eu fui trabalhando meu psicológico para saber levar um não e não ficar abatido. Então, acho que por isso que hoje em dia, quando eu levo um não, eu não fico... Claro que eu fico mal, sou ser humano e tal, mas eu não fico carregando aquilo como se fossem correntes que vão... Meu Deus, a minha carreira acabou, eu levei um não disso. Não, eu sei lidar muito bem. Mas, claro, isso é um processo. Esse Sim. foi meu processo. Sim. É como se fosse o não, e daí você teve que aprender a falar assim, tá, esse aqui eu recebi, não, eram 10 casts no dia, né? Então vamos supor que os primeiros, segundo, terceiro, quarto deram um não. Eu não sei, eles davam na hora ou não? Às vezes, sim. Às vezes era uma seleção, botavam vocês, os modelos lá, e eles escolhiam, você. Era assim. E daí você saía embora, saía. tipo, ai, não fui escolhido. escolhido. E se você fosse, você não ia pro próximo, né? Você ficava lá já. Não, você era liberado e depois ia pro próximo. Ia todo mundo junto. E tinha alguém que pegava todos assim? Tinha. Mentira, Teve uma Flávio. situação interessante comigo, que tinha um trabalho que eu queria... que todo mundo quase pegou. Tinha. Eu. Teve Tinha um que pegava todos. Eu. Não, nem era. Era. Teria eu. Mas na China eu fiz dinheiro, sabia? Na China é um bom lugar pra fazer dinheiro. Caraca, olha aí, ó. Mas- Bora pra China, pessoal. Teve uma vez que teve um casting que, assim, todo mundo tava querendo pegar esse trabalho, porque era uma marca e tal. Acho que era um desfile, alguma coisa assim. Eu não peguei. Fui um dos poucos, assim, que não pegou. Eu fiquei muito mal nesse dia. Cara, eu fiz, não acredito, velho. Eu não peguei esse trabalho. E em seguida a gente tinha um outro casting para um TVC, que era um comercial de TV, que a gente chama TVC lá. E era muito bom. Aí eu fiz, não, eu vou super bem, porque alguma coisa tem que acontecer. Cheguei nesse casting do vídeo lá do... O que aconteceu? Você Eu pegou. peguei. E assim... Amei! E se eu tivesse pego o trabalho outro? anterior, ia eu chocar as datas. E assim, nem de longe era o cachê, era a importância desse trabalho que eu peguei lá na frente. Meu Deus, viu como é o que você falou mesmo, que é teu, tá Tá guardado. guardado. E assim, e na China eles pagam por hora. Você tá trabalhando, eles pagam por hora. E o TVC, o vídeo, o comercial TV, foram 2 madrugadas inteiras. 2 dias de madrugadas inteiras, assim. Então, assim, né? Foi um bom dinheiro. Caramba, O outro Flávio, que trabalho top. era, tipo assim, um desfile e fashion show, pagam super mal, né? E aí? E aí, foi aí que eu entendi mais ainda que o que é seu tá guardado.
É verdade. E como que foi essa questão de você ir pra lá e aprender? Você ficou 3 meses em uma cidade e 3 meses em outra, né? Aí depois eu fiz também, morei na Índia. Foi tudo Mumbai. uma coisa atrás da outra? Não, eu intercalei. Voltei pro Brasil, depois voltei de novo. Por quê? Nesse meio tempo ali, quando eu tava na Índia, inclusive, eu tava matriculado na faculdade. E aí eu falei com meus professores, por favor, não me deem falta, eu vou estudar lá. Eu faltei quase 2 meses de aula na faculdade E pra ficar na Índia? para passar 2 meses lá na Índia. E você ficou trabalhando lá? Fiquei trabalhando lá. Lá tem um mercado muito grande para atores também, que é o Bollywood, né? Aham. Gente, é enorme esse mercado lá, enorme. E como foi essa experiência lá na Índia? Cara, você tem que estar muito aberto para conhecer a cultura. Eu confesso que assim, eu tive um choque de cultura, de Imagino. realidade. Mas na Tailândia você não teve também? Foi Não menos? tanto quanto a China. Jura? Ou quanto a Índia, não tanto. E a China também, é totalmente diferente, né? Nada, mas a China ela é mais desenvolvida. Na época tava Shanghai estava completamente estruturada para receber a Expo, que estava tendo uma Expo lá. Então assim, é uma cidade futurística, é outra vibe. É tipo a Nova York da China, Shanghai, né? Sim. É diferente da Índia, completamente. Porque a Índia, além de a cultura ser muito forte, ela é muito impactante no sentido também da comida, porque, por exemplo, lá era difícil comer carne, né? Eu comia muita soja, até para achar carne de frango era complicado. Você teve que mudar até essa alimentação, né? Total. Mas assim, eu acho que em relação a isso eu me adaptei bem, porque eu adoro comer legumes, eu sou um cara que é zero frescura com comida. Sim. Mas na Índia eu fiz, nossa, meu Deus, eu preciso me abrir para viver esse lugar, senão eu não vou aguentar. Eu preciso me abrir. E aí foi assim, definitivo, assim, foi algo que quando eu aceitei estar ali e receber aquela cultura, foi maravilhoso. Eu digo que foi uma das experiências mais incríveis da minha vida, morar na Índia. E eu peguei aquele festival, quando as pessoas me perguntam assim, o que te marcou muito lá? Eu peguei aquele festival Holi, das cores, que é a chegada da primavera, onde as pessoas vão pra rua, E se pintam, né? pintam, se jogam tinta umas nas outras. Cara, esse dia foi fantástico. Eu tenho uma camisa até hoje guardada lá em Recife, com ela toda suja, assim, de tinta. Flávio, e lá se trabalhou muito, não? Trabalhei. Fiz E era o mesmo comercial. esquema Eu dos... fiz uma campanha, inclusive, assim, mundial, na época, pra Nivea. Foi bem legal. Lá e na Índia. Na Índia. E daí você voltou e você chegou a ir pra outros países depois, assim, na sua carreira de Eu fiz modelo? Turquia, eu fiz um trabalho em Nova York. Mas então, o que acontece? É. Isso não estava me preenchendo. Não Eu tava. sentia falta de fazer algo a mais, eu sentia falta do teatro que eu tinha começado, eu sentia falta de me expressar artisticamente de alguma outra forma. Não desmerecendo a carreira de modelo, eu sou muito grato pela carreira de modelo. Hoje em dia ainda faço trabalho de modelo, sim. Inclusive, não sei nem se é polêmico, mas eu vivi a transição dessa questão de influenciadores e modelos terem que virar influenciadores também, assim Sim. como atores estão tendo que virar influenciadores Sim. para poder estar inserido nesse Sim. mercado. Tudo bem, é o mercado, né? A gente tem que ir se adaptando. Mas antigamente, só modelos realmente que faziam Publicidades, né? modelos que faziam campanhas de marcas para lojas. Ô, Flávio, mas até me veio uma dúvida aqui agora. Porque você falando de publicidade, né? Porque hoje, claro, não é necessário ser ator para fazer publicidade. Hoje eles fazem publicidade Sim. com diversos tipos de pessoas, né? Enfim. Às vezes até eles preferem pegar pessoas que realmente trabalham naquele ramo para fazer, né, a publicidade. Mas você tinha que falar nas publicidades ou não? Tinha. Que você fazia internacionalmente, assim. Como é que eram essas publicidades, principalmente essas TVC aí que você falou de... Porque lá a gente poderia falar, não era... E era em inglês ainda, em outra língua, né? Não tinha muito texto, eram coisas mais práticas, eram bordões, eram coisas mais simples, né? Mas isso é uma boa pergunta. Na época, eu não lembro se existia essa restrição
de você fazer uma publicidade falando muito e você não sendo ator. Lá fora, eu não lembro entendi. disso, sabe? É, porque às vezes... Porque assim, por mais que você fale, eu até brinco, né? Que hoje eu acho que as cenas mais difíceis de fazer são as que você não fala, né? Sim. Porque quando você ainda tem o recurso da fala, de expressar o que você tá falando, ainda você consegue... Quando você, né, falar, expressar de uma outra forma. Agora, quando você não tem o recurso da palavra, daí o negócio, eu quero ver, né? Porque daí você tem que demonstrar tudo que você quer passar sem falar. Sim. Então você tem só, né, as emoções, a forma como você transmite isso. E eu acredito que numa publicidade, um modelo é a mesma coisa. Então, eu entendo, né, super entendo quando você fala assim, eu não estava completo, mas você também trabalhou seu eu ator como modelo, né? Imagina, você era colocado em algumas situações, tipo, como modelo, assim, que eu devo pensar, eu fico pensando assim, deve ser uma loucura, né? E você ter que lidar, às vezes, até nos bastidores e chegar na frente da câmera e ter que passar uma coisa totalmente diferente do que você tá passando. Sim. Saudade, diferença de cultura, tudo. Total, isso meio que foi uma escola também já, pra estar atuando, pra estar diante das câmeras. É o que eu digo, eu acho que eu não seria o ator que eu sou hoje, o artista que eu sou hoje, se eu não tivesse sido modelo. É. Entendeu? Acho que tudo faz parte da minha história e da minha construção como profissional hoje em dia. Sim. E quando você voltou, você foi correndo estudar atuação. É porque daí também esse negócio da câmera, da expressão, de você transmitir, eu acho que é um mosquitinho que pega e fala, eu quero mais, né? Eu quero me expressar mais, eu quero falar mais. E eu vou dizer pra você, eu sempre gostei de desenhar e escrever. Eu adorava. Eu sou... Vamos lá. Eu sou um pouco nerd. Eu adoro game também. Imagina, gente. Ele só é engenheiro. Ele não é nerd. Não, ele não é nerd. Ele só é engenheiro. Eu uma gamer aqui. Eu amo videogame também. Então, assim, RPG, eu jogava... Eu era o líder da mesa do RPG, porque eu adorava inventar as histórias. Contar as histórias. Eu puxava minha irmã pra gente jogar. Vamos jogar? Não tô afim não. Vamos jogar. Eu queria alguém pra eu poder expressar as histórias, contar as histórias. E eu acho que isso tudo... Quais jogos você jogava? Eu amo Resident Evil, Silent Hill. Minha paixão é God of War. Que legal. Do PS2. A galera aqui. A equipe. Inclusive, eu vou estar aqui na Game... Não sei se pode falar isso. Não sei. É porque é exclusiva essa informação? Não é. Eu vou cobrir a BGS. Eu fui convidado pela BGS. É Brasil Game Show. Que legal! Aqui em São Paulo. Que dia? 9 a 12 de outubro. E é aberto ao público? É aberto, mas sem comprar entrada. Entrada. Que massa! Você vai cobrir como? Lá nos stands, mostrando como é que tá o evento. Que legal, Flávio. Também, você sabe, tem todo o conhecimento, né? De causa. Eu amo esse mundo dos jogos. Se você parar pra ver hoje em dia, os jogos é cinema. É cinema. É cinema, absoluto cinema. Sim. Entendeu? Sim, os jogos sim. Você prestar atenção, assim, as histórias, tem... Inclusive, eles me inspiram a escrever, sabia? E como que começou essa questão da escrita, de você começar a escrever e... Tudo bem, você vem desse lugar dos jogos, que provavelmente você joga desde muito novo. Mas e o que fez você escrever e te inspirar? A vontade de contar histórias. É isso. Eu costumo dizer que eu sou muito criativo e vou te confessar uma coisa. Eu nunca fiz curso de roteiro. Eu acho que eu fui muito autodidata nesse lugar. As pessoas me perguntam. Tanto é que quando você pega um texto meu, quem me conhece vai saber que é um texto meu. Sério? É. Por quê? Porque... Tem a sua assinatura, óbvio, né? Tipo, o seu jeito de... Porque é um texto... Por exemplo, eu escrevi meu espetáculo. Sim, que é o Vira-Tempo. Eu nunca tinha escrevido um espetáculo. Só que se você pegar, parece um roteiro de cinema. Parece um roteiro de alguma coisa de novela, de audiovisual. Caraca. Porque eu acho que a minha escrita ela é muito realista. Diz muito sobre minha história, sobre meus sentimentos. Eu escrevo muito sobre sentimentos. Uhum. Se você me perguntar, Flávio, quais são as suas referências? Eu acho que meus sentimentos. Uau. É meio que isso, assim. E daí você... Mas é por uma situação que você passa? Situações que eu passo, situações que eu vejo pessoas passarem próximos a mim, que eu me identifico.
Eu sou um cara que observo demais. Todo canto que eu tô, eu observo muito. Sei lá, se eu peguei um metrô, eu vou observar o que está acontecendo. Outro dia, eu peguei o metrô, eu vi uma senhora e uma criancinha conversando, assim, 2 gerações completamente diferentes. Provavelmente era o neto e a avó. Eles conversando e no final eles se abraçando, um dizendo que amava o outro. Aquilo para mim me inspirou tanto. E foi num dia que eu tava até assim, tava rolando muita coisa de guerra, tava passando isso que ia rolar, enfim, no mundo inteiro. E eu vi aquilo, eu fiz, nossa, o ser humano ainda tem jeito. Olha que bonito. E aí me inspira. Então, acho que esse meu poder de observar as coisas também me traz inspiração, me traz criatividade. Caramba, que top. E daí, quando você voltou, como é que você foi se inserir nesse mundo da atuação, né? Porque você já era super modelão, né? Vamos modelo lá, agora uma international. outra parte. Exato. E daí você veio pra cá com esse vazio e foi atrás do quê? Eu fui atrás, é incrível isso, porque assim, eu voltei a fazer teatro, só que aí, o que aconteceu? Onde é que eu caio? Eu vou cair no teatro musical. Em Recife? Em Recife. Mentira! Eu amo música, eu amo dança. É algo que eu faço tudo com música. A minha vida, eu acordo com música, se eu tô triste eu boto música, se eu tô cozinhando eu boto música, que é uma coisa que eu amo cozinhar também. Então, e foi onde eu conheci a Josi, sabia? Esse teatro musical. E aí eu comecei a fazer esse espetáculo e aí eu me apaixonei por aquilo. Eu fiz, não, eu quero estudar isso. Nossa, eu posso dançar aqui, eu posso atuar, eu posso cantar, eu posso estar num coro, aprender sobre música. Sim. E aí em Recife, nessa época, estava até em alto o teatro musical lá, porque abriu uma escola. Não sei nem se eu posso falar o nome da escola, mas enfim. De teatro musical. Que legal! Um professor daqui de São Paulo, profissionais de São Paulo que foram para lá. E aí eu fiz, vou ver qual é. E aí eu entrei numa turma, fiz um módulo, fiz 2 módulos. E foi muito legal, cara. Foi muito legal. Você descobriu o ator daí. E foi através dessa escola que eu fiz um teste pro musical do Aladdin da Broadway, que ia ser montado em Recife, e eu passei. Meu Deus! O cara já começou passando uma audição de um musical do Aladdin. E pra que personagem? Aí eu fiz o Príncipe Adula e fiz o ensemble, né? Que aí você fazia outros personagens dançando no coro, fazia tudo. Então você super canta, né? Não super canto. Não super canta? Como não, Flávio? Há muito tempo eu não canto e assim, eu costumo dizer que eu sou um ator que tenta cantar. Sim. Mas assim, eu tenho noção de coro, eu sei qual é o meu timbre e por aí vai. E aí, eu vivi umas experiências mais incríveis também da minha vida, que foi sapatear. Eu amo sapatear também. Nossa. O sapateado foi uma das coisas que eu aprendi, né, na minha adolescência, e eu amo também. Sapatear é incrível. Você sapateia até hoje? Eu estudei um número, né, do musical do Aladdin, que é aquele quando o gênio encontra o Aladdin na primeira vez e eles fazem aquele número de sapateado. Sim. Então eu estudei aquele número inteiro, a gente fiz aula de sapateado. Foi um desafio e eu me sinto tão orgulhoso de ter conseguido fazer. Sapateado é uma coisa assim que não legal. é para amadores mesmo. A gente tem que estudar muito. É difícil. Nossa, eu não digo sapateio, não. Eu aprendi aquele número pra fazer, entendeu? Porque e exige muita dedicação mesmo, porque não tem como você fingir. Eu lembro que quando eu comecei, eu faltava nas aulas e a coreografia, eu não tinha pego coreografia e eu ia pro palco. Cara, eu falava, o que eu vou fazer aqui? Porque é som. E não tem como você fingir. Não tem. Ou você faz ou você não faz. E eu errava. E foi uma loucura. Depois eu me tornei até professora de sapateado, mas no início, assim, porque é uma coisa que exige muita dedicação e concentração também, né? Porque é uma música, é uma melodia. E quando você precisa colocar o sapateado com a parte superior, mãos e cabeça, coreografia, cantar. Meu Deus do céu, deve ser impossível. É uma loucura. Mas é muito gostoso quando você vê o resultado final. Muito bom. E daí você já começou trabalhando, cara, como ator. Você não tinha registro nem nada, né? Eu tinha registro nessa época.
Não, acho que não, eu tava tirando, porque Sim. eu também fiz cursos nesse meio tempo lá de audiovisual, cinema, Ah, cursos legal. separados. Eu realmente... É nerd mesmo, gente. Ele é nerd, estuda, estuda, estuda. Tá, mas aí eu voltei, terminei minha faculdade de engenharia. Depois que Nesse eu meio voltei, tempo você ainda fez engenharia e terminou? Eu não tinha tempo pra nada. Eu fazia engenharia à noite, estudava à Flávio, noite, que louco. ensaiava o espetáculo, o Aladim, quase todos os dias durante o dia. Meu Deus, que É. loucura. E ainda tinha aula na escola, né, de musical. E aí, às vezes, eu faltava porque eu precisava ensaiar e ficava conciliando tudo isso. Então você não largou a engenharia, né? Você foi até o fim lá com a engenharia. Fui até ao fim. Inclusive, quando eu me formei em engenharia, eu trabalhei numa grande multinacional chamada Unilever. Uau! Unilever, eu fazia não sei se... Eita, eu fazia propaganda. Não, qualquer coisa a gente corta. Eu trabalhei na Unilever por um ano lá, fui estagiário. E eu trabalhava na parte de desenvolvimento de produto. Eu fazia o sabão em pó. Sabão em pó. E aí, Meu Deus, não satisfeito, pra você ver como a engenharia, como eu sou maluco. Eu sempre fui um cara muito independente. Aí acho que vem também um pouco da minha coisa de autoproduzir e tudo Sim. mais. Eu fiz, sabe uma coisa? Eu quero abrir minha empresa. Meu Deus. Fiz minhas fórmulas, as formulações dos produtos de limpeza. E assim, claro que não foi do nada. O Sim. meu avô foi um grande químico lá em Olha! Recife, Djalma Leimig. E ele trabalhou numa grande multinacional também lá. Mas assim, eu perdi ele, eu era criança. Mas ficou esse legado, né? E aí eu fiz, sabe o quê? Montei minhas fórmulas, abri minha empresa, minha fábrica. Eu tinha Caraca. juntado o dinheiro, né? O dinheiro que eu fiz lá fora. Da né, China. Da China. Montar minha fábrica. Montei minha fábrica chamada Nordlimp. E você tem ela até hoje? Não tenho até hoje. Vou chegar lá ainda. Aham. Essa fábrica foi uma realização muito, muito importante para mim. Porque, claro, eu cresci em uma família que a gente tinha que se formar, terminar o colegiado, né? Fazer a faculdade e seguir a profissão. Uhum. Ou seja, engenheiro, advocacia, medicina. Mas eu sabia que eu era diferente nesse lugar. Na minha família, eu não tem artistas assim que desbravaram o mundo, que tem até uma tia que mora nos Estados Unidos, mas ela é cientista. Mas não foi para esse lado da arte. Então eu fui o único assim. Tanto é que quando eu viajei, a minha família meio que falou para minha mãe: "Você é maluco, deixa ele ir, não sei o quê", porque assim era algo completamente fora da casinha. Então, aí eu montei a empresa, já me perdi, ó. em vários pensamentos, né? Não. Você montou a empresa, você estava falando que é justamente isso, que na sua família, geralmente as pessoas tinham uma outra profissão, né? E você seguiu o mesmo caminho, mas em determinado momento... E aí o que acontecia também, sabe por que também eu lembro que nessa fábrica que eu trabalhava, eu não tinha liberdade de fazer minha arte, porque eu era CLT, né? Eu tinha que cumprir os horários. horário. Então eu fiz, cara, se eu for dono do meu próprio negócio, eu vou ter minha liberdade. Sim. Eu vou poder fazer o que eu quero. Até nisso eu pude expressar a minha arte, que era fazer Sim. os meus produtos, a minha formulação. Sim. Entendeu? A tua criação, né? A minha criação. Uhum. Então a Nordlimp, ela ficou operando por 5 anos, comigo Nossa! no comando, eu em Recife, Pernambuco. Quanto tempo? Sim. Inclusive, na época, jovem empreendedor, dei várias palestras sobre isso, com a Nordlimp, foi bem legal. Uau! Foi uma fase legal. Só que ao mesmo Você não brinca pra nada, né? Nada que você coloca a sua mão é brincadeira. Não. Até o fim, é o melhor da palestra. Cara, e modéstia à parte, os produtos eram muito bons. Muito bons. A gente tinha um detergente com hidratante para as mãos. Que eu desenvolvi. Mentira! A pessoa lavava a louça já hidratando a mão. Vou dizer para você, o meu TCC na faculdade foi sobre o alvejante clorado espesso, né? Aquele grossinho, é aquele que tem uma espessura. Sim, que usam até hoje. E depois começou a surgir aí bastante, aí depois desse meu TCC. Depois que você estudou, o negócio bombou. Foi. Então, aí com a fábrica eu tinha liberdade de fazer minha arte. Sim. E aí teve um momento que eu tava na fábrica
Eu tava ensaiando espetáculo. Qual espetáculo? Aladdin? Tava no Aladdin ainda, porque a gente passou quase um ano ensaiando esse espetáculo. Ah, muito bom. E eu tava estudando também. Então, assim, era uma loucura a minha vida. Chega um momento que você realmente fica sobrecarregado. Sim. E você não começa a fazer as coisas direito. Sim. A empresa teve um momento, obviamente, claro, que estagnou. Não tinha pra onde ir porque eu não focava, né? Uhum. A gente só tava naquilo ali, continuava naquilo ali, porque talvez eu não tinha mais aquele fogo. E onde foi que me deu o start, assim? A pandemia. Ai, daí vem a pandemia. A pandemia Quantos anos você tem, Flávio? Desculpa perguntar. 36. 36. A pandemia, ela fez eu refletir muito sobre isso, porque, cara, eu poderia ter partido sem realizar o meu sonho maior, que é ser artista e viver da minha arte, né? Uhum. Eu fiz, sabe de uma coisa? Vou vender tudo. E vou pro Rio de Janeiro. Vou vender tudo e vou pro Rio de Janeiro. Claro que não foi de uma hora para outra, assim, amadureci muito isso. Na época, eu até arrendei a minha empresa para a família, mas chegou um momento que eu precisei vender mesmo. Eu fiz, sabe uma coisa? Eu não quero mais ter dor de cabeça, não quero mais ser o engenheiro responsável pela empresa, eu quero realmente me desligar. Foi aí que eu vendi a empresa e realmente comecei a viver pela minha arte. Ou Meu seja, Deus, que eu desafio. dei um restart, assim, na Sim. vida, né? Porque eu estava mais estabilizado, eu tinha minhas coisas e virar artista, Sim. você sabe, Não. é incerto. É super incerto, Eu né? vim do Nordeste, ainda tem essa questão, né, de sotaque. Aí você Ah, tem que... mas mesmo assim. E aí você tem as suas dificuldades, mas é aquela coisa, eu acredito muito no que eu gosto de fazer, no sonho. Eu acho que quando a gente para de sonhar também, a gente para de viver, sabe? E aí é isso, eu tô aqui. Aí foi graças a Deus, assim, as coisas vêm acontecendo. Eu tive mais liberdade de poder escrever meus roteiros. Eu escrevi o Curta Escolhas, que a gente foi indicado no Rio Web Fest. Caramba, tudo isso depois que você foi pro Rio, né? Fui pro Rio. Você foi pro Rio que ano? 2022. E você tá lá até hoje? Tô lá até hoje. Meu Deus. E Poesias pra Gael? Poesias Como que surgiu esse projeto? Vamos lá. Foi daí que o meu público veio muito da internet por conta desse projeto. Sério, Flávio? Na época eu estava estudando em Recife, teatro, audiovisual, fiz vários cursos lá, conheci algumas pessoas e aí sempre vão surgindo a oportunidade de gravar. Eu gravei um primeiro longa também lá que me chamaram para gravar, um grande amigo meu, Lauro, que estudava comigo, que também era curioso, cineasta, e eu fiz o Eu Já. E através desse filme, o pessoal daqui da produtora da Telemilênio na época me conheceu e me convidou para fazer o Poesias para Gael, para gravar aqui no Rio. A gente gravou em Nova Friburgo. Ai, que lindo. E aí a gente gravou um episódio e a gente não tinha expectativa nenhuma. Mas o negócio bombou. O negócio bombou. Ai, que bom. De uma forma. Porque, assim, primeiro que era um tema... eu acho que o tema... Acho que foi um dos primeiros projetos que trouxe o relacionamento entre dois homens, na época, que não acabava em final triste, que não acabava em tragédia. Então, isso pegou muito o público. Que legal. E a história, e como é que eu posso dizer? Os personagens... O meu personagem, pelo menos, não era vitimizado, né? Os personagens, a gente tratava a homossexualidade como algo normal. Sim. Aconteceu, eu gosto de alguém que não é do sexo oposto. E tá tudo bem, a gente não trazia isso como um problema, entendeu? Então eu acho que essa naturalização da sexualidade... E dá pra assistir? Dá. Aonde que tá no disponível? YouTube. No YouTube? No canal da Telemilênio. Que legal! Dá pra assistir até hoje, tem... Dá pra assistir. Então, na verdade, o teu público vem muito desse projeto. Veio muito desse projeto, eu sou muito grato. E assim, aí a ideia era fazer um. Opa, meu tênis. A ideia era fazer uma história. Bombou tanto que a gente fez a continuação. E aí acabou sendo 5 episódios.
Acabaram sendo 5 episódios e no final das contas a produtora fez um longa. Fez uma edição, juntou tudo e fez um longa. E esse longa bombou mais ainda. Hoje em dia acho que tem mais 7 milhões de visualizações E tá no YouTube? Tá no YouTube. Tudo no YouTube? Mais de 7 milhões de visualizações. Uau! É. Que ano que foi essa Foi produção? em 2017. Antes de você vir embora pro Rio? Foi. Eu já tinha esse pezinho aqui, entendeu? Ai, que legal, Flávio. Daí você decidiu vir com mala e tudo, assim. Mala e cuia, que nem diz lá no... Né? Eu vim com cara e no coragem. sul. Eu vim com cara e coragem mesmo, assim. Não tinha nada certo. Tanto é que as pessoas perguntam, Flávio, você já veio com alguma coisa certa? Já tinha coisa pra gravar? Eu fiz, não tinha. Eu vim pra desbravar mesmo. E assim. foi onde você começou a se autoproduzir também? Ou não? Como que veio essa veia da autoprodução, de fazer você mesmo escrever e dirigir seus projetos? Eu comecei a autoproduzir em Recife mesmo. Sim. Inclusive, na pandemia. Ó, veja só. Na pandemia, eu lancei um programa chamado Desbravando o Nordeste. Ai, que lindo! Eu tava louco pra gravar alguma coisa. Aí eu peguei esse meu amigo Lauro, ele tinha o equipamento, fazer um programa de viagem. A gente conhecer os lugares aqui de Pernambuco, né? E fazendo os episódios. Aí eu montei o roteiro, ele fez, vamos fazer. Ainda tava na pandemia, tava saindo, assim... no momento que deu uma melhorada e a gente ainda tem episódio que eu tô de máscara, inclusive. Nossa! E aí a gente ia... Porque eu amo culinária também. Uhum. Então aí no final sempre tinha ou eu cozinhando, ou eu ir num restaurante para conhecer o lugar e o chefe lá falar da comida local, regional. E assim, a gente fez nessa brincadeirinha 5 episódios. Nossa! Onde que vocês conheceram? Teoricamente, onde vocês foram lá? A gente fez começando no Recife Antigo, né, para mostrar ali o Recife Antigo e tudo mais. E na época também estava tendo um cinema ao ar livre. Nossa, que telão, lindo! Porque por conta da pandemia e cada um vinha no seu carro, né? E a gente foi mostrar esse lugar, foi bem legal. A gente fez episódio em Carneiro. Desculpa. A gente fez um episódio também em Carneiros, na Praia de Carneiros. A gente fez um episódio em Garanhuns. Ai, que legal. A gente foi visitar uma vinícola, que eu amo vinho também. Uhum. Inclusive, a Josi tá nesse episódio comigo como convidada. Ai, que legal! Eu vou assistir. Tá no YouTube? Não, tá no YouTube. Da onde? Veja como eu fui ousado. Ele tá numa plataforma de streaming chamada Box Brasil Play. Meu Deus, Flávio, que legal. E pra assistir... Como apresentador. Tá querendo gostei. Isso aí. E daí lá, como é que faz pra poder assistir, assim? Ele tem um... mas tem que fazer uma assinatura, né, lá. Legal. Vamos botar aí o link, gente. Eu quero pra mim assistir, pra vocês também. Box Brasil Play, Desbravando o Nordeste. Conheci um pouquinho do meu Pernambuco, do meu Nordeste. Que legal. Eu sou suspeito pra falar que eu amo demais. E aí, daí você veio depois disso... Bom, veio a pandemia e você veio pro Rio e começou a labuta. Aí começou toda a história da minha vida aqui no Rio, na nova fase. Cara, eu sou um cara muito nostálgico. Sim. Fechar ciclo pra mim sempre é um desafio. Seja ele em relacionamento, seja ele em trabalho, seja ele em qualquer tipo de mudança. Eu sou muito nostálgico. Sim, pra mim também. Esse é até papo de terapia. Fiz muita terapia, enfim. Eu sou nostálgico com datas também. Já fui mais com datas, tipo aniversário, Natal. Sempre fui muito, mas hoje em dia eu sou mais de boa. Tratei muito bem na terapia esse tipo de coisa. Cheguei no Rio, ainda estava na pandemia, né? Tava no período daquela Omicron e tal, não sei o quê. E aí... Como que foi pra pensar assim, onde que eu vou me estabilizar? Em que bairro que eu vou ficar? Como é que é? Porque o Rio é uma... Valores. 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 Preço mesmo. Valores e local. O que é que eu queria? O que é que eu quero, né? Eu fiquei pensando, qual é o meu objetivo? Cara, eu quero fazer TV. Eu vou ficar perto da TV. Sim. E aí eu fui morar ali perto do Parque Olímpico, ali e tô lá até hoje, né? E graças a Deus, assim,
vem dando certo. E eu tô podendo fazer o que eu quero. E tem uma coisa que eu sempre falei muito, assim. Quando eu conseguir, quando eu puder viver da minha arte, eu vou ser o cara mais feliz do mundo. E hoje você é, né? O cara mais feliz do mundo. A cara dele. Cara, eu sou muito feliz em poder... Eu digo que acho que eu sou privilegiado em poder estar trabalhando naquilo que eu amo fazer. Sim. Hoje em dia é fogo, né? A gente precisa realmente Fazer várias pagar coisas, as contas pagar as e tudo contas. mais. E tem gente que não tem a oportunidade de fazer isso. E na minha vida eu sempre busquei isso, né? Desde que eu abri a empresa, para poder ter liberdade de fazer minhas coisas e tudo mais. Mas eu acho que felicidade é um estado, né? A gente não é sempre, né? Sim. E a gente precisa entender isso. Sim, Quando a gente sim, entende sim. isso, a gente começa a viver melhor. E teve um momento da minha vida que, assim, eu achei que eu iria estar muito feliz por estar realizado no meu maior sonho. E eu não estava. Você acredita? Por quê? Mas assim, era emocional ou era uma situação? Era outras questões pessoais. Uhum. O trabalho estava muito bom, mas outras questões... Então, assim... É uma roda gigante, É uma roda né? gigante. Que Que a tem gente que girar. a gente precisa ter muito cuidado com Sim. isso. E a gente precisa ter um equilíbrio, né? É. E isso tudo é aprendizado. Sim. Isso tudo é aprendizado. Que você é uma pessoa muito dedicada, né? Pela sua Muito. história, por tudo que você já fez, até pelo seu lifestyle mesmo, seu estilo de vida, assim. Você é uma pessoa dedicada, determinada, que se entrega, que faz, né? E faz acontecer. Sim. Como você já fez várias produções. Então, eu acho que é muito fácil você mergulhar a ponto de não conseguir... Né? Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Porque é muita coisa, realmente, né? Não, e eu acho que assim, a nossa vida, a gente tenta separar. Vou tentar separar o profissional, o Do pessoal. pessoal. E aí, gente, é uma coisa só. Não tem como. Realmente. Por isso que às vezes você vê muito artista aí, tipo, no topo do sucesso e não tão bem. Uhum. Não estão felizes. Uhum. E eu super entendo isso. E você só entende isso quando você passa por isso. Uhum. Sabe? Às vezes parece balela, parece coisa, nossa, a pessoa tá cheia de dinheiro, tá aí, ó, pode fazer o que quiser e Tá triste. Tá triste. É. Gente, mas isso é muito real. Porque, na verdade, é que nem você falou, tem que estar tudo equilibrado, né? Porque não adianta, às vezes a gente tem que... Tudo bem, ainda mais a gente que é artista, o que a gente faz? A gente pega tudo que a gente tá vivendo e transforma em algo. Sim. Isso é ótimo, Isso é ótimo. porque é ferramenta de trabalho, né? A nossa ferramenta, a nossa maior ferramenta de trabalho são nossas emoções, são nossas histórias, aquilo que a gente vê, o que a gente percebe. Mas eu acho que é meio que você entender isso nesse sentido que você falou, assim, se você não tá tão bem... Mas você profissionalmente está bem, mas você não tá bem, né, no pessoal, enfim. Mas isso também faz parte uma faz parte do outro. Então, vou estar fazendo tal trabalho, vou estar feliz, muito feliz. Necessariamente não. Necessariamente não. E eu pensei que eu estaria, entendeu? Isso foi uma revelação assim, nossa, peraí, Flávio. Como assim? Sim. Então, assim... processos, é fases, E a nossa vida artística... ela é uma profissão solitária, sabia? Muito solitária. Eu sou um cara muito família. Principalmente quando a gente precisa deixar as nossas raízes para ir para um outro lugar, morar sozinho. Então, por muitas vezes, eu estou cercado de muita gente, mas eu me sinto sozinho, né? E isso é um trabalho. Desde que eu vim morar sozinho, eu tenho trabalhado muito isso. Tenho evoluído muito como pessoa, como profissional. Então, eu acho que, assim, pra gente... a felicidade é um estado. Então, a gente precisa estar em equilíbrio com todas essas caixinhas da nossa vida. E isso é o que eu tenho entendido cada vez mais, assim, nesse processo de mudança, de estar longe da família, longe dos amigos, né? Eu super entendo. Nossa, eu também tenho a família longe. E é muito desafiador mesmo. Porque é como você falou, suas raízes, né? E você tem uma raiz muito forte, né? Porque é nordestina, essa coisa, você carrega essa cultura. E realmente estar num outro estado, uma outra cidade, que você é quase que um peixe fora d'água, assim, né? Cadê minha galera, né? Furar bolha. Furar bolha, exato. Enfim, é isso. E assim, pode não parecer, eu sou um cara tímido, sabia? A galera fala, você é modelo, você... Não, mas se eu chego num lugar assim, eu primeiro observo,
para ver aonde. Eu sou muito de energia também. Ah. Então eu fico mais quietinho e observo. Agora, quando eu me solto, quando eu gosto, aí sim eu me abro. Ai, que bom, Flávio. Isso é até uma coisa, porque a gente fala muito na atuação, a gente é energia, né? A forma como você se expressa, a forma como as pessoas te veem. Então, é muito louco, porque às vezes a tua imagem passa uma coisa, é tipo, eu sou modelo, tá, beleza, mas não é isso, né? Eu, por dentro, sou de outro jeito, porque a estampa, né? Tipo, o externo nosso fala uma coisa, mas e o interno? Então, o legal é quando a gente consegue unir esses dois e de uma forma, expressar a nossa arte pro mundo. E eu escuto muito assim, nossa, Flávio, eu pensei que tu era de outra forma, e quando me conhece, eu tenho quando te conhece, tu é completamente diferente. Eu sou criança, eu tenho uma criança muito grande. Eu costumo dizer que quando eu me abro, assim, quando eu tô à vontade, as pessoas conhecem o Arthur. O Arthur? Quem que é o Arthur? Porque meu nome é Flávio Arthur. Ai, que lindo! E aí, a minha família só me chama de Arthur. Isso. E eu costumo dizer que o Flávio Laimig é mais mais um personagem, é uma pessoa que tá ali mais profissional. Ah, viu, gente? A gente descobriu que ele mudou o nome dele também, né? Tipo, não é mudou, mas é que é Flávio Arthur, né? O Arthur sou eu mais genuíno, mais brincalhão, mais sem barreiras, entendeu? É sua essência. É minha essência. Que loucura, Flávio. Que Eu lindo, na eu verdade. amo esse nome, Arthur. É lindo mesmo, muito lindo. Nossa, eu acho que eu amei saber isso, Flávio, porque realmente todo mundo, nós temos dentro de nós não é personagens, mas máscaras nossas, né? Outras facetas nossas. Com certeza, principalmente quando a gente precisa, quando a gente tá sozinho, né? Que a gente precisa Cara, o mundo é cão. E você mora sozinho, né? Sozinho, Imagina, é muita descoberta. E como que é botar isso tudo pra fora? Você fez os seus curtas, né? Sim. Não sei, quantos curtas você já produziu? Olha, aqui no Rio, o Poesias pra Gael eu participei também, tá escrevendo. Ai, que legal. Claro, depois que a história foi se desenvolvendo, você teve até uma oportunidade. Porque depois teve um spin-off de comédia chamado Namorando com a Sogra, que aí eu pude roteirizar. Ai, que lindo! Tem também tudo no YouTube. Tem no YouTube. E aí... Gente, vou botar todos os links aqui, hein? Direção, põe os links do Flávio aqui, de tudo que ele já produziu. E aí, o que aconteceu ano passado ou ano retrasado? Eu tava querendo escrever muito e uma figura muito importante na minha vida é minha mãe. Sim. Minha mãe é minha força, é minha inspiração, assim, de vida. Eu sou muito parecido com ela. Uhum. Ela é muito coração e eu tava querendo escrever alguma coisa que viesse para esse lado, né? Uhum. Materno e eu expressei um medo meu nesse curta chamado Escolhas, que eu escrevi para participar do Rio Web Fest. Sim. Disse, cara, eu quero participar desse evento, Festival. desse festival. E, time, foi muito louco, assim, porque quando eu paro para escrever, parece que baixa alguma coisa. Eu só levanto quando eu termino. Eu não sei o que é. Várias pessoas falam. Eu já tive outros escritores roteiristas aqui comigo e eles falam que é a mesma coisa. Eles até brincam, assim, é tipo meio médium, assim, meio baixa ali o santo e vai, escreve. Quem tá do meu lado, às vezes tiveram pessoas que estavam do meu lado e viram, presenciaram isso. Falavam, o que tá acontecendo? Eu fiz, espera aí, eu preciso terminar isso aqui. E eu vou vem ver aqui, ó. Vê esse roteiro aqui. É muito assim, eu não sei explicar. Mas funciona dessa forma. Claro, o espetáculo não. O espetáculo eu levei acho, quase um ano escrevendo, porque foram várias coisas e tal. Sim. Mas curta pra mim eu vou deleito ali. E como que foi assim a experiência? Quais foram os aprendizados que foi o seu primeiro curta que você mesmo produziu, escreveu, roteirizou e atuou e dirigiu, né, provavelmente. Sim. Então, e qual foram os maiores aprendizados que você teve assim com essa multitarefa de produzir o curta? Primeiro foi falar sobre o tema, que era minha mãe. E para quem pôde assistir o curta,
Ele fala sobre Ele tá onde? perda. Hoje ele tá no YouTube? Não Vimeo? não tá, porque ele tá sendo ainda cotado para alguns festivais. Ai, e que aí a gente legal! precisa ter uma exclusividade. Sim. Mas eu tô pensando seriamente em liberar ele. Seriamente. Porque, assim, eu acho que vai tocar em algumas pessoas. Eu já fiz exibição aqui no Rio. Já fiz para algumas pessoas com debate. Eu já fiz. Ai, vamos fazer aqui. Vamos fazer em São Paulo também, fazer isso. Aqui no Rio. Não, mas no Rio, mas aqui também, aqui Rio, São Paulo. Sim. Mas fazer em São Paulo também, Flávio, nós Sim, tinha que fazer sim, isso. Teria mesmo. É muito bonito, assim. Vamos pensar nisso. Vamos. E não só esse, tem um outro também que eu escrevi. E já produziu? Já, eu vou entrar nele também. O Escolhas, o desafio dele foi, realmente, poder atuar, dirigir e entrar na história do curta, porque fala sobre fechar ciclos e deixar ir. Sim. Lembra que eu falei pra você que é Sim. um problema que eu tenho ainda mais quando pega algum afeto familiar, que é minha mãe, a figura mais importante da minha vida. Sim. Então, isso é um desafio. Outro desafio no set era só o câmera, era a atriz. Eu aluguei uma cabana ali em Guaratiba, no Rio de Janeiro, e a gente se fechou lá para gravar. A gente gravou em um dia. E esse processo foi assim, eu escrevi o roteiro em um dia, a gente gravou no final de semana seguinte, já mandei editar, no outro final de semana já estava escrito num festival. Foi uma coisa muito rápida, porque iam fechar as inscrições. Uau. E eu queria participar. E você produziu em tempo recorde. Tempo recorde. Meu Deus. E assim, foi muito legal, porque foi tudo fluindo. Eu chamei a atriz, que a atriz é de BH, eu mandei pra ela o roteiro, ela falava, super top. Aí ela veio, por livre e espontânea vontade, a Tita, maravilhosa. Eu consegui o cara pra filmar, o Rafael Ramos, também maravilhoso. E assim, a gente foi... E o Fernando Ferraz também ajudou a preparar a gente. O Fernando, ele estava em Madrid, ele é um preparador também maravilhoso, que sempre está me ajudando também nos meus projetos. E ele estava em Madrid nessa época. Ele fez uma preparação online com a gente, comigo, com a Tita. E aí a gente pôde se preparar e fomos pro set. Eu, a Tita e o Rafa, o cameraman. Então, assim, na hora lá, eu falei as direções e tal. Eu acho que esse foi um maior desafio. De você estar fazendo a direção e atuando, ainda mais num negócio tão emocional que era pra mim. Teve uma hora que eu te falei, gente, agora eu vou me desligar. É isso, Rafa, agora eu confio em você. Se você também quiser dar algum direcionamento que você queira, faça. Eu vou me desligar e vou agora atuar e me concentrar no personagem. Sim. Então esse foi o maior desafio. Aí o que acontece? A gente se inscreveu lá, só que é um curta. Só que o Rio Web Fest é de websérie. E aí a gente dividiu em 2 episódios. Fez uma ediçãozinha e dividiu. Ficou maravilhoso. Parecia realmente 2 episódios. Dá pra ser uma série. E a gente escreveu no Rio Web Fest. E aí eu tive que ir pra Madrid. Não pude estar aqui no festival. E aí, na época, quando eu fui pra Madrid, cheguei lá, no outro dia, era o dia das indicações. Eles faziam online, né? Pra saber se a gente vai ser indicado ou não. Aí a gente assistiu online, quando eu vi Escolhas. Eu, o quê? Meu Deus, sou indicado! Meu Deus do céu! Primeiro... Meu Deus, que loucura! Foi uma loucura, assim. Fiquei muito feliz, muito feliz. E qual foi a repercussão, assim... Não só externa, mas interna também, né? Que se vê como diretor, produtor e roteirista. O meu roteiro, eu fiz... Cara, a galera assistiu meu roteiro e gostou do meu roteiro. Eu acho que estava mais preocupado com o meu roteiro do que com a própria atuação em si, entendeu? Sim. Era um conjunto de coisas, assim. Porque era algo também muito pessoal meu. E se tocou alguém, cara, eu fiquei muito feliz, sabe? Eu acho que é isso. Eu acho que eu escrevo as minhas histórias... Eu quero tocar as pessoas de alguma forma, sabe? Não sei que não vai tocar todo mundo, não vai. Nem todo mundo tem a sensibilidade ou vai entender aquilo ali daquela forma, mas em alguém vai. Sim. Isso pra mim já basta, entendeu? Então, assim, fiquei muito feliz. E aí, lá em Madrid também, eu escrevi um curta chamado Las Cartas. E aí, o que aconteceu? Você chegou a ir embora, morar lá, não? Fiquei 4 meses lá.
Em Madrid. Madrid. E lá você gravou um... Meu Deus do céu. Foi. E aí? Foi agora em 2024 isso, Foi né? em Foi ano 2000, foi em 2023, final de 2023. Final do Você ano. ficou 4 meses lá e produziu internacionalmente. Gente, ele não é só um roteirista, diretor, produtor / brasileiro. Não, ele é internacional também. E assim, o Escolhas, o Rafa me ajudou a dirigir, porque teve essa coisa. Foi, Sim, tal. sim. Agora, o Las Cartas eu dirigi. E era em espanhol? Espanhol. para! Em espanhol, eu para, falei espanhol Flávio. e falei em português, né? Porque a história era de um adolescente que foi morar... Adolescente não, adulto mesmo. Que foi morar na Espanha para trabalhar e estudar lá, longe da família, também muito isolado. Acaba entrando num cenário de depressão. E aí a história se desenrola. Meu Deus. E aí eu gosto de coisas de... os meus textos têm muita coisa espiritual, surreal. Eu gosto de ir para essa coisa do mundo da imaginação. E como que entendeu? você coloca isso na produção? Eu quero assistir agora, eu fiquei O Las curiosa. Cartas é interessante. O Las Cartas eu nunca fiz uma exibição. Ele também está sendo cotado para festivais internacionais. Eu estou escrevendo para festivais internacionais. Sim. Mas assim, é lindo. Eu tenho muito orgulho desse trabalho também. E você, o elenco era quem? Só você? Eu. Só você? Legal. Porque quando você também não tem, assim, grandes elencos, né? Você Assim, consegue... não tinha orçamento, não tinha muito orçamento. Sim. E o texto era um texto muito intimista. E quem que te ajudou a produzir isso em Madrid? O Fernando Ferraz, que ele já tinha lá uma estrutura, ele já Ah, morava lá. Então, legal. assim, me ajudou e a gente gravou. Uau, que top. E como é que foi essa experiência? Você foi pra lá pra gravar o curta ou você chegou lá e falou, vou gravar um curta? Cheguei lá, eu tinha ideia de gravar alguma coisa lá, não sabia o quê, não tinha nada certo. Tanto é que eu tinha outro roteiro para, veja só, lembrei disso agora. Eu tinha outro roteiro chamado Consequências. Esse ainda não foi gravado, mas ele era para gravar lá em Madrid, uma outra atriz. A gente ia fazer com uma atriz lá. Só que acabou que a atriz não pôde, a gente teve algum tipo de problema. E aí, eu fiz, cara, você sabe como eu tava agoniada, eu quero fazer, eu quero gravar. Eu tava na academia. Sério, eu tava na academia. E aí me veio a ideia desse roteiro. Aí eu cheguei em casa, o Fernando ouviu. Sentei no computador, só saí quando terminei. Falava, o que tá acontecendo? Eu fiz, espera aí, eu tô tendo uma ideia aqui, não sei o que. E aí foi daí que surgiu esse roteiro do Las Cartas. Uau. E agora ele tá aí, sendo contado para alguns festivais, Sim, né? sim. Legal. E quando você voltou, daí eu acho que foi mais ou menos... Não sei, né, se foi... não sei que mês que você voltou de Madrid. Eu voltei em dezembro de 2023. E aí... E daí logo veio a oportunidade da Record, não foi? Foi quase isso. Porque eu lembro que eu comecei a gravar em março e daí vocês estavam lá logo depois. Foi acho que abril. A finalzinho de março, abril, rolou um teste lá, né? Foi sua primeira oportunidade na televisão? Foi. E assim, fui fazer um teste lá. Cheguei lá, tinham vários garotos, vários meninos lá para o personagem também. Cara e coragem, acreditando no trabalho. Nervoso, mas assim, eu acho que assim, quando a gente acredita, sabe, no nosso trabalho, quando a gente... E aquela coisa, eu tava preparado também para receber ou não, porque é aquilo que eu te falei no início. Você já tinha recebido muitos, não. Você já se treinou pra isso, né? Então já tava preparado. Vou lá fazer o teste. Se não der, tudo bem, né? E sabe o que eu acho, time? Eu acho que o mais legal dessa... O que eu costumo dizer assim... Acho que quando eu me sinto melhor atuando, quando acho que os meus trabalhos que eu gosto mais é quando eu me divirto, sabia? Sim. Claro, tem que ter responsabilidade, a gente tem técnica, a gente estuda, cada ator tem sua forma de atuar, a gente estuda várias técnicas, vários estudos, várias teorias, mas cada ator tem sua particularidade na hora de atuar. E eu acho que uma das coisas que me deixa mais à vontade, que traz o meu melhor, eu me divertir com aquilo que eu estou fazendo. E eu fui com esse pensamento no dia do teste, sabia? Acho que isso me deixou mais tranquilo. Cara, eu vou me divertir aqui com esse personagem que me deram.
Então, eu acho que isso me deixou à vontade, isso me deixou entregue. Né? Eu acho que isso foi captado pela câmera e talvez por isso eu tenha sido escolhido. Ai, que legal, meu Não sei Deus. nem se E eu como fiz o que meu foi? melhor, mas, assim, E como eu que dei o meu melhor. E como que foi a sua experiência, assim, de estar na televisão brasileira e gravar uma novela, né? Por um período grande, assim, e Sim. construir o personagem. Eu entrei lá em abril e a gente acabou o contrato em fevereiro desse ano. A experiência foi incrível, porque assim, você tem toda uma estrutura da TV, né? Sim. A gente tem fonoaudiólogo, tem preparador, a gente vê aqueles cenários incríveis, aqueles figurinos incríveis, a gente conhece pessoas incríveis, muito competentes, então você fica mais fascinado ainda pela arte. Uhum. Eu adorava tá lá, adorava chegar para gravar, chegava até mais cedo para estar lá no refeitório, conversando com a galera, trocando, a construção do personagem. Foi tudo muito incrível. E assim, né? Personagem de época, então a gente tem que ter cuidado com o nosso vocabulário, você sabe. São palavrinhas difíceis ali, aqui. Sim, que é fora do nosso cotidiano, né? Total fora do nosso cotidiano. Então a gente precisa realmente ficar atento nisso. E tá no set é mágico, né? É muito mágico, tá meu no Deus. set é mágico. É muito mágico. Eu acho que são tantas pessoas ali dentro trabalhando para um propósito só. Quando você vê o resultado, é muito satisfatório. E o que te emociona mais, assim? Escrever ou atuar? Como que é isso? Porque você produziu sua peça também. Sim, que é o Vira-Tempo, né? Que você ficou em cartaz. Quanto tempo você ficou em cartaz ali no Rio? Olha, nós fizemos 2 apresentações, na verdade, tá? Meio que uma estreia, né? A gente fez uma estreia. Por conta também, eu não poderia entrar em cartaz porque eu estava gravando. Ah, sim. E aí eu queria quero trazer mais eu quero entrar em cartaz, mas você sabe, né? A gente precisa de estrutura, a gente precisa não é um monólogo, tem um cenário, precisa de estrutura e financiamento para poder trazer para São Paulo, trazer de novo para o Rio. E a gente tá batalhando para isso, tô batalhando para isso. Ai, que top, eu espero que dê certo. Eu quero muito logo anunciar isso. Quero muito trazer para São Paulo, porque assim, é uma história leve. Vira-Tempo, ele diz, o nome já fala, né? Inclusive... Tem aí o cartaz, tem como a gente colocar um pouquinho? Você tem fotos do espetáculo também, né? Tem vamos fotos. Colocar pra gente ver aí um pouquinho do Inclusive, espetáculo. a gente tem aqui, ó, uma ampulheta, que é a marca do nosso Vira-Tempo. Vira-Tempo. E como que foi essa produção desse espetáculo? E como é que é roteirizar ali, ó, Vira-Tempo? E tá... Olha, a gente teve dia 19 e 25 de outubro do ano passado. Inclusive, eu comemorei meu aniversário, né? Ai, que legal! Porque meu aniversário é 26 de outubro. Então, nossa, foi muito legal. Minha família veio assistir o espetáculo. Ai, que lindo. Foi mágico, assim. Foi muito legal. Vira-Tempo, ele conta a história de como a gente vai mudando a nossa perspectiva de vida, as nossas prioridades de acordo com o tempo, né? Quando a gente vai envelhecendo. Que lindo. E é uma história gostosa, leve. Eu acho que todo mundo se identifica em algum lugar. E é um espetáculo diferente, vamos dizer assim, porque ele é contado em capítulos. Cada capítulo a gente traz situações diferentes e histórias diferentes, contadas de formas diferentes. E pra você, é mais mágico roteirizar, escrever ou atuar? Cara, eu acho que tudo um conjunto de coisas, sabe? Eu amo tudo isso. Você fez até recentemente uma novelinha, novelinha, a gente fala, mas novela vertical, claro, né? Eu não consigo ficar sem produzir. Recentemente eu fiz uma novelinha vertical pro Instagram. Muito boa, hein, por sinal. Tá lá na sua rede social, né? Tá na rede social, no @FlavioLime, já fazendo propaganda ali. Com certeza. E, cara, é mais um texto meu. É mais um texto meu em que eu coloco ali sentimentos e ideias da minha cabeça
que fala combinado não sai caro. Isso é uma realidade, né, gente? Sim. Em tudo. Uhum. Relacionamentos, com a família, com os amigos amorosos. Eu acho que é uma conversa, um bom diálogo é fundamental para a gente poder evoluir, para a gente poder entender o outro e a gente se entender também. Porque eu acho que a gente só evolui na relação humana, sabe? Eu acho que a gente está nessa terra para se relacionar. Sim, com certeza. Não, a gente não nasceu para ser sozinho, né? Não. E como que você consegue trazer, assim, sua identidade e a sua cultura, das suas origens para os seus trabalhos? Como que é? Você valoriza muito a cultura mesmo nordestina, enfim, da onde você nasceu, né? Da onde você nasceu, criou e... Porque é recente que você veio para o Rio, São Paulo, né? Eu quero sempre estar levando comigo o meu país Pernambuco, que a gente fala assim, porque, cara, eu sou isso, eu sou nordestino, eu sou um cara batalhador, claro que a gente tem uma centralização muito grande ainda das produções de audiovisual aqui, isso leva a gente não poder se expressar da forma que a gente quer em relação ao nosso sotaque, por exemplo. Mas eu vejo que hoje em dia as coisas estão melhorando em relação a isso. Espero algum dia chegar num patamar que vou chegar de artista em que eu vou poder sim usar meu sotaque de alguma forma nos meus personagens. Isso não vai deixar ele estereotipado por ser só nordestino, entendeu? E é isso, mas eu sei que isso é um processo. Sim. Isso é um processo, mas eu quero deixar as minhas raízes de lado, assim, porque é isso que eu sou. E o que você acha que representa para você essa representatividade, né, nordestina no audiovisual, assim? Como que é isso para você? Porque é muito forte, que nem eu tava falando, assim, eu amo a cultura nordestina, mas não porque eu sou do sul do país, né? Mas eu consumo muita coisa que vem do Nordeste, sabe? Da cultura. E o que para você significa essa representatividade no audiovisual brasileiro? Olha, o cinema pernambucano é um cinema lindo, né? É maravilhoso. É muito rico, assim. A gente tem várias produções. Eu sou fã do Kleber Mendonça. Inclusive, ele tá aí, né? O projeto dele. Eu sou fascinado pelo cinema pernambucano, assim. Eu acho que nossa cultura lá, desde o frevo ao artesanato, ao maracatu, tudo é muito rico, sabe? E Olinda, quando você vai em Olinda ali... Nossa, Olinda é absoluto cinema. Você vai, anda por aquelas ruas ali. Inclusive, o Desbravando Nordeste tem um episódio em Olinda também, que a gente gravou lá. Só pra fazer esse adendo. E eu acho que, assim... Eu queria que, inclusive, o cinema nordestino tivesse mais espaço mesmo, assim, sabe? Que as produções ganhassem mais espaços, não só no Brasil, mas fora. E eu acho que isso está acontecendo, né? Tá começando a ser mais difundido, porque assim, a gente tem muito para mostrar. O cinema nordestino, eu acho que ele é muito visceral. Acho que é isso. Acho que essa é a palavra. É o visceral. Eu concordo, porque é isso. E é isso que eu acho que faz a gente se identificar tanto, né? A gente querer olhar e querer consumir, querer... Meu Deus do céu, é muito bom, porque é isso. Eu acho que essa questão da visceralidade mesmo, assim, né? De você... da entrega, como um todo, assim. Eu sou muito fã, então... Mas o que mais você sente falta, assim, em Recife, estando no Rio hoje? Ou em São Paulo, no caso? Minha família. Sinto falta da família, dos amigos. E uma coisa também. Eu sinto falta do calor do povo recifense, assim. A gente é muito receptivo. Aqui... As pessoas aqui são mais reservadas. Não que talvez seja um problema, mas... sei, eu acho que é isso. Eu sou
criado num lugar onde a gente é muito receptivo. Uhum. Talvez isso eu tenha observado bastante a diferença. Eu imagino. E você tem planos de voltar pro Recife? Não. Você agora sua vida é aqui. Minha vida é Rio-São Paulo. Recife para morar, acredito que não. Nunca digo nunca, mas eu acredito que não, porque eu quero continuar na minha arte, eu quero conseguir... E tá muito nesse eixo, né? Rio-São Paulo. São Paulo tá muito nesse eixo. As coisas acontecem muito aqui. Acontecem muito aqui. Claro que lá a gente tem alguma coisa aqui e ali, mas não dá para viver de arte. Infelizmente, né? Infelizmente, Ainda vai dar. Vai ter momento na história, eu acredito muito nisso, que vai dar pra gente fazer essa miscigenação no Brasil todo. É aquela coisa, né? Descentralizar, levar pro Nordeste, produções. Quem sabe a gente não ter até uma emissora de TV que pegue ali o Nordeste, seja lá qual for, que tem uma sede lá. Veja como isso não seria incrível. Não, ia ser incrível levar a dramaturgia pra lá, né? É maravilhoso. As produções. Tem muita produção que acontece no cinema que já né, em vários lugares do país, mas começa aqui, daí depois vai pra lá. Mas, Flávio, infelizmente, a gente tá chegando no final. Mas a gente tem antes de acabar, a gente tem um programa não, um quadro aqui no Time Cast que se chama Bate-Bola com o Time Cruz. Eita! E eu vou fazer algumas perguntas pra você, e daí você responde, né? Tipo, eu pergunto, você responde. Pode refletir um pouquinho em algumas... Mas a ideia... Posso responder mais de uma coisa? Pode responder mais de uma coisa, se você quiser. Mas a ideia mesmo é que eu faça as perguntas e você responda. Vamos lá. Tá preparado? Deixa eu me preparar aqui. Quer uma água, um café, alguma coisa? Um gole de água. De água. E eu falo luz... Você fala câmera e eu falo ação e a gente começa. Vamos lá. Pode ser? Pode ser. Então vamos lá, galera. Preparados? Luz. Câmera. Ação. O momento de viagens que você fez que mais te marcou. A Índia, o Holly. Um personagem que você ainda sonha interpretar. Eu queria fazer no cinema um personagem, um vilão meio maluco. Tenho vontade. Um aprendizado artístico que mudou a sua vida. Aprender a receber um não. Um filme que você assistiria 1000 vezes. Pode ser 2? Pode? Cara, eu amo muito o Rei do Show. E eu amo as Branquelas também. São filmes que eu assisti. E os 2 filmes que eu amo também. Amei! Uma peça que te virou do avesso. Uma que eu assisti recentemente, A Vida Passou Por Aqui. E uma sua. Vira Tempo. Um bastidor engraçado que aconteceu numa gravação, numa novela, num casting, enfim, que mudou, que você leva pra sempre, assim. Eu acho... Quando eu caí no palco, escorreguei no palco. Aonde você caiu? No musical. Meu Deus do céu. E a gente céu. levanta como se nada. Como se nada. Tem uma palavra que eles usam na Record que é como se nada, né? Que eles usam como se nada, daí continua. Como se nada. Segue. E um diretor que você sonha trabalhar? Cara, eu tenho alguns. Mas eu queria trabalhar com o Kleber Mendonça. Um roteiro ou obra que você ainda quer escrever? Tem algum aí dentro? Sempre tem. Eu queria escrever um longa. Olha! Escrever um longa. Adorei. Uma mania de artista que você tem, assim, nos bastidores. Uma mania, sei lá. Cara, eu não sei se é mania, mas eu gosto de escutar música. Eu boto umas músicas pra dar uma inspirada. No fone, assim. É. Legal. Um hábito diário que te mantém concentrado, assim, centrado e concentrado no que você precisa fazer. Eu sou um cara muito disciplinado. Sim. Então, assim, eu acho que quando eu vou pra academia é um momento só meu. Eu penso muito na academia. Tô muito sozinho e é um momento que eu reflito muito sobre muita coisa. Uau! Uma inspiração fora do audiovisual. Uma inspiração pra mim de força é minha mãe. Um talento escondido que pouca gente conhece. Eu gosto de cozinhar. O que você gosta de cozinhar? Conta. Eu como químico, eu invento. Sabe que eu nem gosto de pegar receita? Mentira, você cria assim na hora? Vou criando. Se vai dar bom, se não vai, geralmente dá. Qual é o seu carro-chefe?
Eu não tenho um carro-chefe, eu faço massa, eu faço carne, eu faço risoto, eu gosto de fazer purê, um purê diferente. Você cozinha todo dia? Cozinho. Assim, eu gosto de... Uma coisa interessante é que eu gosto de cozinhar pra alguém. Uhum. E aí, meus amigos sabem, eu cozinho e monto o prato. Então, Ai, se eu fosse um chefe, eu que cozinho, não falo, lindo. vem servir. Não, eu monto o prato pra pessoa. Eu acho um Uau! ritual, eu acho um legal. Se eu não fosse ator ou engenheiro, acho que eu seria talvez chefe de cozinha. Bom saber. Praia do Recife ou set de filmagem? Onde você se sente mais em casa? Aí é sacanagem, né? Ué, Pode ser um set com a Praia do Recife? pode. Um set de filmagem na Praia do É. Recife, gostei. Uma palavra que define sua trajetória até agora. Determinação. E uma frase que te guia. Não desistir nunca dos seus sonhos. Um perrengue que você passou aí na sua trajetória, que hoje você ri muito dessa situação, mas que na hora foi assim um perrengue, muito perrengue. Nossa, eu lembro de um perrengue, muito perrengue. Quando eu tava voltando da China, fizeram uma festinha surpresa pra mim, despedida lá em casa. E aí tinham aquelas comidas, né, sabe? Comidas chinesas e tudo mais. Meu Deus. Beleza, no outro dia de manhã, quando eu acordei pra pegar o avião, eu fui tomar café e eu comi a comida do dia anterior da festa. Gente, eu passei muito mal na viagem. Muito mal na viagem. E você imagina, da viagem... O que era? Da China pro Brasil, eu passando mal, vomitando o tempo inteiro Pensei que ia morrer. O que era a Hoje eu comida? ri disso porque as pessoas deviam pensar que eu era um doido. Levantando o tempo inteiro pra ir pro banheiro. Sim, que tava passando mal por causa do voo, alguma coisa, total, né? Total. Foi horrível, mas hoje eu rio dessa história. Você lembra o que era a comida? Cara, eu acho que tinha uma linguiça meio adocicada. Uma coisa assim, eu não lembro. Era uma coisa agridoce. Um personagem que mudou sua forma de viver. Que você viveu, assim, um personagem que... Olha, não sei se mudou minha forma de viver, mas que tocou bastante numa ferida minha foi o João do Escolhas. Tem motivo, assim? Tem um motivo. Já Pode. dando spoiler. Dá um spoiler. Sobre perder entes queridos. Realmente. Nossa, quero assistir, inclusive, agora. Um sonho pessoal que você ainda quer realizar. Eu tenho tantos, mas um deles... esse é muito importante para mim, que eu ainda quero fazer, é criar uma ONG de animais de rua, de cachorro. Ai, que lindo. Sou apaixonado por cachorro. Meu Deus, Flávio, que lindo. Inclusive, João é em homenagem ao meu cachorro João, o nome desse personagem. Gente, nós vamos dar um jeito de fazer uma estreia aqui em São Paulo pra gente debater sobre esse curta aí. Eu quero muito assistir. Teatro, TV ou cinema? Pesada essa também, né? Pesada essa também. Pesado. Pode ser teatro misturado com cinema, porque eu amo cinema. Ai, gente. Não tem como. Tá, cinema. Um conselho, Não, teatro. um conselho que você daria pro Flávio do passado. Acredita e não desiste, que a teu tá guardado. Que lindo! Gente, esse foi o Flávio Laiming. Cara, eu tô muito feliz em estar aqui. Eu também, Obrigado, eu adorei também. compartilhar a minha vida, Eu minha também. história. Desculpa qualquer coisa. Pelo amor de Deus, falo eu que peço muito, desculpas. gente. Não, e sabe o que eu queria que você fizesse antes da gente terminar? Para o pessoal que assistiu até aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem nessa câmera, falasse um pouco, um conselho, uma frase, alguma coisa que tá aí dentro, sabe, que tá pulsando, que você quer jogar pro mundo. Usa essa câmera, que essa câmera é toda sua. Gente, eu acho que é o que eu mais falei aqui, assim, é sobre você acreditar no que você acredita, no seu sonho. Não vai ser fácil, não vai ser, mas, cara, se é isso que você quer da sua vida, vá em frente. Estude, batalhe, conheça as pessoas certas e não se deixe abater por um não. Um não pode ser hoje, mas esse não pode virar um sim amanhã e um sim muito maior.
Falou pra mim também essa. E pra você levar um pouquinho do TimeCast com você, a gente tem um presente, Flávio, pra você levar. Um mimo. Um mimo pra Eu você. gosto de mimos. Pra você levar pra onde você for. Olha, Um tem até presentinho do recadinho TimeCast aqui, ó. pra você nunca mais esquecer da gente. E quando você quiser voltar, as portas Posso abrir estão aqui? abertas. Claro, fica à vontade. É um mimo pra você levar um pouquinho de nós junto com você. Vou tomar meu cafezinho. Olha! Eu já tava falando, eu não gostei disso aqui, hein? Vou levar isso aí, não. Adorei. Aqui no TimeCast a gente faz e você leva pra casa um pouquinho Arrasou. da gente. Obrigado, pra nunca gente. mais esquecer desse dia. Sentindo muito querido. E também, se você... Não sei se você pode compartilhar suas redes sociais com o pessoal que tá em casa pra gente... pra eles te seguirem. Posso sim. né? Flávio, @Flávio Laimig. Na verdade, se escreve Leimig, né? LE, né? L-E. Mas Você é tá em isso. quais redes sociais, Flávio? Olha, a mais ativa é o Instagram. Instagram. Eu tenho TikTok, mas não faz muito tempo que eu não uso. Tem também o canal no YouTube. Que é O canal no Flávio YouTube é Leimig. onde tá... Tem alguma não produção ali? necessariamente, Não, no meu Não? não, porque tá na das produtoras. Mas a gente vai colocar aqui, gente. A gente vai colocar aqui nos links alguns trabalhos que a gente comentou aqui. Tá. É. E qual outra rede social é isso? A que eu tô mais ativo é o Instagram mesmo. Ai, que bom. E você que ainda não segue o TimeCast, veio por conta do Flávio ou de alguém, sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, no Spotify, a gente tá também no TikTok, no YouTube. Sigam todas as redes sociais, a minha rede social também pessoal, que é a Time Cruz. E muito obrigada a você que assistiu até agora. Obrigada, Flávio, por essa troca incrível, por você ter contado a sua história, que pra mim foi assim de muito, muito aprendizado. Eu que não conhecia ainda a fundo, né, um pouco de você. Pra mim foi incrível saber um pouquinho da sua história e principalmente essa questão do não, assim, né? Isso pegou muito comigo, porque às vezes na vida artística, né, a gente não tem nem a oportunidade de ouvir não. Isso é muito louco. Então, eu tenho certeza que muitos artistas que estão em casa e vendo nosso bate-papo aqui, eles nunca nem tiveram a oportunidade de ouvir um não, mas mesmo assim eu acho que não desista, né? Não. Essa é a mensagem, assim. Porque Se você acredita nisso, é. não tem como desistir. Não tem como desistir, mesmo que o não tenha chego ainda. E mesmo que o possível não, o possível sim, mas não desista, porque uma hora o sim chega, né? E a gente tá aqui, é prova viva disso. E a gente tá aí batalhando por outros sims, né, Flávio? E a vida do artista é essa, e a gente não desistir, saber pelo que a gente tá aqui, né? Qual que é o nosso propósito. E é muito lindo ver sua trajetória, ver tudo que você abriu mão da sua história, da sua cidade, da sua família, da sua profissão, para seguir um sonho mesmo e um propósito que você realmente acredita. Então, que as pessoas que estão em casa busquem aquilo que vocês realmente acreditem, né? Vocês acreditam, enfim, e às vezes a gente passou por uma pandemia, todo mundo passou, mas talvez não tenha tido esse start ainda, né? De largar tudo e realmente viver aquilo que você nasceu para viver. E é isso, muito... Só uma coisa, artistas se autoproduzam. Isso é muito importante. E vamos se ajudar, né, Flávio? A gente tá aí. Se você tem um roteiro, algum texto, não tenha vergonha. Mostre pro seu amigo, mostre pra alguém. Aquilo ali pode ser fantástico. Eu acho que tem muita gente que não se autoproduz ou que escreve e tem vergonha de mostrar. Então, assim, faz isso acontecer. Vende teu produto, mostra a tua verdade. O teu texto é a tua verdade, cara. Entendeu? E você sabe que o TimeCast, ele nasceu justamente pra isso, assim, pra gente se unir e trazer mesmo o pessoal que tá produzindo, o pessoal que tá aí no mercado, e é pra gente realmente dar voz pra pessoas como você, como eu, como a pessoa que tá em casa, porque eu sempre brinco que esse programa não é meu, esse programa é de todos nós, né? Então, muito obrigada a você que assistiu até agora. Eu também não posso deixar de agradecer a Reinvente Podcast, que faz tudo isso acontecer. Eles são sensacionais, incríveis, eles que são a chama desse projeto. Então, muito obrigada, Reinvente Podcast. Se você que está em casa tem um desejo no seu coração de também levar a sua mensagem, o seu propósito para outras pessoas, sigam eles nas redes sociais, vai estar aqui embaixo. E procurem eles, que eu tenho certeza que eles vão amar ajudar vocês. Muito obrigada e até o próximo episódio. Um beijo. Beijo. Obrigada, Flávio. Ela
químicas, 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 químicas. Ela é a químicas, químicas, químicas.